Muito boa tarde. Começamos aqui a reunião de Câmara número 6 de 2017. Hoje é dia 24 de março. Cumprimento todos os membros do Executivo Municipal, Sr. Engenheiro de Fidão, Sr. Chefe de Divisão, público presente. Começava por dar a informação de que o vereador Manuel Celestino Sabino Colhe está, uma vez mais, em substituição do vereador Pedro Miguel Gaspar, que, por razões da sua vida pessoal, pediu a substituição. Foi também distribuído pelos seus vereadores o resumo diário de tesouraria, referente ao dia de ontem, dia 23 de março, que revela um total de disponibilidades de 151.392 cêntimos, foi dado conhecimento. E, após estas informações, eu iria abrir o período antes da ordem do dia. Há aqui também a proposta da data número 24, que mais uma vez fica justificada. Portanto, eu não estive nessa reunião. O vereador Manuel Coelho também não, o vereador Francisco Cunha também não. Portanto, não há quórum. Terá que ser novamente retirada. Temos que marcar aí uma reunião extraordinária ou com o vereador Pedro Gaspar ou com o António Moreira, senão não conseguimos aprovar nada. Então, posto isto, eu iria abrir então o período da ordem do dia, dando a palavra aos seus vereadores para intervirem. Façam o favor. Boa tarde, Sr. Presidentes, restantes colegas da Verisson, colegas funcionários também, público em geral e imprensa. Hoje, de facto, o ponto que tem mais interesse na reunião, que é sem dúvida a votação para as medalhas, que já está decidida entre nós. Apetece quase não dizer mais nada, porque estas pessoas são dignas de todo o protagonismo. Mas a vida continua. De qualquer forma, não me querendo alongar, tinha 3 sugestões para serem trabalhadas pelo Executivo. Não tão muito concreto, serão alertas, mas de qualquer forma não posso deixar, nesta altura, que estamos na primavera, urgência. A primeira questão que gostava de abordar é o Patacão, e não vou fazer nenhuma daquelas propostas que se tiram da internet e que custam 10 milhões, não temos hipótese, e que parecia muito culto se apresentasse, ou perguntar coisas simples. Parece-me que mais relevante e de importância tem a ver com os acessos ao areal, digamos assim, que já tiveram melhores dias do que no ano transato. E não é assim tão difícil de executar esse trabalho. Penso também que já lá estavam contentores, poderão estar também baldes de lixo ou arcos de verguinho com sacos de plástico, que não haja a tentação de os levar. Avisos para o perigo também, que é uma zona de facto perigosa, e para quem não conhece, podemos ter problemas. Assim como me parece fácil e não é tão caro, e não existe, porque já fui questionado várias vezes quando me deslocava naquela zona, aquelas placas direcionais a indicar Patacão. Nomeadamente quem resolver ir aqui a caminho da Laval ou da Toco ou qualquer coisa. Portanto, parecem coisas simples e que podemos agradecer aquela zona. Não esquecendo de facto os avisos de perigo, que eu tenho sempre alguma relevância em falar disso. Outra questão que começa pela positiva foi de facto a grande afluência que houve às piscinas exteriores no último verão. Merece destaque, porque trabalhou para isso
Mas há uma coisa que está lá em falta que é muito importante, que não se tem conseguido, que é o bar. Portanto, dou uma sugestão ao Sr. Presidente. Não há possibilidades de concessionar o bar pelo ano todo, pelos motivos que sabemos, mas era muito importante que se conseguisse uma concessão. Iria eu até, sem grandes proveitos para a Câmara, durante 3 meses, mas que serviria de facto os utentes não são obrigados à comida de plástico das máquinas e às garrafas de água caras das máquinas. Portanto, parece-me que engrandeceria e daria continuidade à grande afluência às piscinas. Se é que estamos na altura para tratar disso agora, não quando chegar ao junho. No mesmo seguimento, a Albufeira, não podemos esquecer do problema que temos com a água, com certeza que ninguém se esquece, embora já não apareçam como outrora os peixes mortos de Torres, não nos podemos esquecer. De qualquer forma, é o nosso grande ex-libris, é a nossa grande zona. Então gostava de dar uma sugestão, e a Câmara pudesse realizar através do seu gabinete de escuta, e tem condições, tem mesmo anos para isso, e os meios financeiros não são citados, uma atividade semanal, que organizasse todas as semanas, ou ao sábado ou ao domingo, uma atividade. E passo a citar uma caminhada, aeróbica, pity paper, bike paper, futebol de praia, desportos de aventura, o rapel, o pickpool, essas coisas. Isso não é tão difícil assim de executar, levaria lá muita gente, de certeza, do Conselho e até nas povoações e junto ao Conselho. E tem outras vantagens. Em ano de eleições serve para treinar as caminhadas que muita gente vai fazer e é um ponto de encontro de discussão da parte de pessoas não participam contra a cena. Portanto, isto é uma brincadeira, mas de qualquer forma parece-me ser uma situação que não teria custos e teria apenas trabalho, estava sem trabalho e que podia dar um passo em frente nessa atividade. E hoje não tenho críticas. Obrigado. Tá. Muito obrigado. Mais tenho eu. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde aos colegas do Executivo e ao público presente, toda a gente. Eu hoje queria fazer aqui uma intervenção um bocadinho mais polémica, porque acho que há situações que Mais ainda. o senhor gosta, o Sr. Presidente gosta, o Sr. Presidente gosta, pronto. Não, é porque assim, eu entendia, sempre entendi, que isto pudesse ser, estas reuniões pudessem ser reuniões de trabalho e não comícios. Mas até percebi até agora, que o Sr. Presidente pudesse levar isto nesse caminho, porque há o combate político, há a necessidade de ganhar pontos perante a população, tendo em conta que 4 anos há novas eleições. E, portanto, aquilo que tem sido feito não é reuniões de trabalho, nós não estamos aqui a trabalhar, estamos aqui a fazer fé de inverno. Eu, ao fim de 3 anos e meio, nunca senti que houvesse preocupação com as populações, nem com os problemas das populações, senti sempre que houvesse preocupação com os partidos e com a política e com a tentativa de enganar a população para obter votos. E, portanto, sempre achei, mas pronto, dou isso barato, é um palco que existe, onde vocês todos falam para a Câmara, eu falo para vocês, portanto, a minha posição também é nesse aspecto privilegiada, mas agora que já são conhecidos da parte da oposição, que o vereador Pedro Gaspar não vai ser candidato, penso que o vereador Manuel Costa também não irá ser candidato, o TPA também não irá apresentar candidato, portanto eu próprio também não serei candidato. Pensei que assim, bem, agora o Sr. Presidente e os restantes colegas do Executivo vão pensar de facto em, pelo menos estes 6 meses, trabalhar para a população e vir aqui fazer disto uma reunião de trabalho onde se pudessem apresentar propostas, onde pudessem ser discutidas e depois, consoante as posições de cada um e consoante as disponibilidades, pudessem ou não ser concretizadas. Ora, na última reunião, eu disse que iria até ao final do mandato que me foi conferido
em todas as reuniões de Câmara, a apresentar uma nova proposta. Há algumas que já são repetição de propostas anteriores que não tiveram o devido tratamento e outras que eu irei ainda apresentar. Aquilo que eu esperava, e como há uma semana apresentei uma proposta concreta, que entreguei ao Sr. Presidente, entreguei aqui à outra força política, entreguei à comunicação social, publicitei nas redes sociais. É obrigatório por lei o Sr. Presidente trazer a proposta à discussão, não à aprovação, mas à discussão, para ser avaliada e depois ser votada. E o Sr. Presidente, mais uma vez, ignorando as posições da oposição, eu gostava só que durante 2 ou 3 meses os partidos da Assembleia da República dessem o mesmo tratamento à CDU para ver o que é que vocês faziam. Eram logo manifestações por todo o país a dizer apresentava uma proposta e ela não foi discutida. Portanto, o senhor aqui nunca trouxe apenas uma proposta apresentada por nós à votação. Ela foi aprovada, foi votada por unanimidade e mesmo assim o senhor não implementa. Portanto, também pode apresentar 2 coisas. Ou uma má vontade, que acredito que possa ser, ou uma incapacidade de implementação e de fazer, que também admito que possa ser. Portanto, Sr. Presidente, de facto, estou muito triste. O Sr. Presidente teima em não trazer as nossas propostas, que são interessantes para a população, pelo menos para a população discutir e pensar. Penso em não trazer. E estas coisas, há um provérbio que diz assim: normalmente uma boa ação tem uma boa reação. Quando as ações não são boas, já não pode esperar boas. As ações não são boas, não podemos esperar boas reações. Portanto, Sr. Presidente, lamento dizer, mas continua nessa política, a meu ver, que já não é interessante para si, porque, de facto, está aqui numa luta que nem são com os seus adversários políticos neste momento, porque já se vão retirar, pelo menos, eu não apanho, não sei, mas eu vou-me retirar da atividade política enquanto vereador e, portanto, o senhor vai ter que levar comigo agora durante mais uns meses, quando podia, de certa forma, aproveitarmos estas reuniões para fazermos alguma coisa de útil para a população. Bem, sendo assim, vou entregar uma outra proposta, que também é um bocado a repetição daquela que fizemos, que já tinha tido há algum tempo, concretamente em 15 de junho de 2016, portanto já tem praticamente um ano. Vou dar uma cópia, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente, não é mal. Vou dar uma cópia ao Sr. Vereador e também à imprensa, que também merece, tem que estar aqui a aturar-se. É muito rápido e eu vou ler a proposta. Portanto, proposta. Por cada bebé, uma árvore. O TPA, Movimento Todos para Alpiaça, na pessoa do Sr. Vereador Francisco Saturnino Cunha, apresentou na reunião de Câmara, no dia 15 de junho de 2016, uma proposta para plantar uma árvore por cada bebé nascido ou naturalizado no Conselho. Esta proposta enquadrava-se e enquadra-se numa perspectiva de sustentabilidade ambiental e de valorização da ligação do ser humano ao planeta Terra com o suporte da vida e pretende também reforçar a ligação de cada novo habitante ao seu Conselho. Depois do Executivo ter anunciado e publicitado a plantação de árvores numa ação idealizada e patrocinada pela multinacional de seguros Aliança, muito mais sentido fará a aprovação e implementação desta proposta. Pretendemos, por isso, que seja dado o nome do recém-nascido à árvore que lhe é atribuída, para que possa identificá-la mais tarde e acompanhar o seu crescimento, perpetuando assim a sua ligação ao Piazza. Esta medida pode e deve ser entendida como uma ação de apoio à natalidade, pela ligação emocional a que se cria, complementando outras ações de sustentabilidade ambiental que eventualmente venham a ser implementadas pela autarquia conforme todos esperamos. Portanto, eu por isto quero dizer que acho que seria interessante e pelo menos eu acho que seria feliz e quem vai um dia ter um filho e vai ter um neto, eu próprio gostaria de ter tido uma árvore que tivesse o meu nome e o Sr. Vereador também acredito que sim, acredito que todas as pessoas gostariam e é uma coisa que não custa nada, é uma coisa que não praticamente quase não tem custos, é uma ideia que eu acho que seria interessante e que nós sabíamos que quando nascemos foi ali plantada uma árvore nossa e isso era uma coisa que muitas vezes até poderia trazer as pessoas que já não vivem em Alpiaça por este ou por aquele motivo que emigraram e hoje, onde quer que esteja, é um dia vou ao Alpiaça, tenho que lá ir visitar, está lá uma árvore com o meu nome. Portanto, era uma ligação que se criava à terra. É uma coisa que não tem mal nenhum,
não tem custos, não tem problemas políticos, mas pronto, como é apresentado pela oposição, isto das políticas é assim e o povo que será. Duas coisas que eu queria só saber, que têm a ver com o seguinte. Tem a ver, eu gostaria de saber quando é que está previsto o início da obra do jardim e também, aqui há dias, perto do jardim, na rua Queiroz Vaz Guedes, eu ia tomar um café ali ao bar ali perto, junto ao jardim, e de facto, espantei-me que vi um sinal colocado mesmo no meio da estrada. Já me disseram que já lá está há algum tempo, eu nunca tinha visto. E uma coisa espantosa é que o sinal está na meio da estrada, não, perdão, no meio do passeio. E uma coisa espantosa é que o sinal indica quem vai de carro, restaurante à esquerda. E depois, se voltar à esquerda, o sentido é proibido. Aquilo até pode induzir a que haja ali um acidente, que a pessoa vai voltar à esquerda, porque tem uma placa para indicar que volta à esquerda. Por outro lado, infelizmente, a pessoa que é a dona daquele imóvel até tem a necessidade de utilizar cadeira de rodas, sair de casa e se quiser voltar para baixo, para o lado do jardim, não pode porque tem o sinal mesmo no meio do passeio. Se tiver o azar de ter carros estacionados mais acima, poderá ter que andar 100 ou 200 metros no passeio para depois entrar na estrada para vir para baixo porque não consegue passar para baixo. Portanto, aquilo ser colocado assim, de facto, é uma demonstração de uma, de facto, incapacidade e incompetência de quem colocou o sinal. Mas mais incompetência e incapacidade é que isto já está nas redes sociais há 3 ou 4 dias. Ainda ninguém foi lá tirar o sinal e colocá-lo num sítio, portanto, o suporte do sinal no sítio certo. Portanto, era só isso que eu queria perguntar hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco era só acrescentar, estava a mostrar aqui ao Sr. Presidente que também havia uma coisa que enaltecia ao Patacão, que era ter assadores. Claro que tem que ser assadores móveis, e quando digo móveis é em termos depois, por causa das cheias, poderem ser tirados no fim. O Sr. quer ir lá fazer um... E vou sempre mesmo sem. Isso é que é. Mesmo sem. Tá. E já agora, se o Presidente permite, é só para dizer que esta ideia é bonita, mas não é original, que já se fez em Algés. Não dá muito, não é? Nos dias foi nos dias de árvore, foi por cada nascimento. Nos dias de árvore, os alunos Não tem conhecimento. nas árvores escolares plantaram. Ainda hoje. Muito bem, Srs. Vereadores, alguma questão? Então, vamos procurar responder às questões. Começando pelo Vereador Manuel Coelho, que fez aqui um conjunto de propostas relativamente à área próxima e os acessos à praia fluvial do Patacão, é a praia fluvial que não o é formalmente, portanto, até porque, como sabemos, há alguns problemas ao nível da qualidade da água do Tejo, enfim, não são de hoje, mas que estão agora nas notícias, o que também dificulta o aproveitamento como praia fluvial daquele espaço, embora informalmente no verão e com o tempo bom todos sabemos que há pessoas que utilizam o Patacão e outras áreas da areal do Tejo para fazer praia. Muito bem. Portanto, fica aqui. Todos os anos procuramos também, com os serviços da Câmara, e até já também houve intervenções de grupos de voluntários, de cidadãos voluntários, que procederam à limpeza e à beneficiação daquele espaço. A própria Câmara também normalmente apoia ou intervém diretamente na limpeza da vegetação, na criação de melhores condições, na colocação dos caixotes, do lixo, na recolha, enfim, embora, como é evidente, com esta reserva, porque também não se trata provavelmente de uma praia oficial. Mas fica aqui, acho que faz sentido, as placas direcionais. Eu tenho a ideia que existe aqui na Estrada Nacional, nas duas tabelas, há placas indicativas do Patacão, da praia fluvial do Patacão. E existe um lado, e nessa zona mais próxima, enfim, depois há ali alguns entroncamentos e cruzamentos, portanto,
é uma questão que a gente poderá ver, fica ao registro, portanto, e a sugestão, se conseguimos concretizar. A questão das piscinas municipais, de facto, o ano passado ficou marcado por uma grande utilização por parte das piscinas de Alpiaça, pela nossa população, por imigrantes, não é? que regressam ao Piazza no verão também, e por vizinhos nossos, a população dos concelhos vizinhos que também tivemos nota de várias manifestações de satisfação pelo espaço, pelas condições das piscinas, e sabemos que há pessoas que preferem as piscinas de Alpiaça, eventualmente também haverá alpiacenses que poderão ir às piscinas dos concelhos vizinhos, é natural, mas o que temos como certo é que realmente há muita gente a vir de outros concelhos aqui limítrofes às nossas piscinas municipais. Portanto, fica também aqui esta questão do bar. O bar foi desde sempre um problema, não é? O bar, o restaurante, nestes anos em que as piscinas estão abertas ao público, desde 2000 e pouco, não é? 2001, não tenho a certeza, enfim, contam-se pelos dedos das mãos os meses em que realmente, não é, os anos em que funcionou e que foi concessionado, com os problemas também que sabemos que existiram, inclusive já no nosso primeiro mandato, mas também já tinha acontecido em mandatos anteriores. Agora fica a ideia, se realmente faz todo sentido, se conseguíssemos ter o bar concessionado nesta altura do verão, era de facto uma vantagem, não sei se há condições. Se for mais curto, peço desculpa, se for mais curto, pode haver gente aliciada. Com bar, difícil é aguentar o inverno, não é? E se a Câmara tiver a ideia de não tirar grande proveito financeiro, isso deveria, mas também tem o serviço de estar lá alguém, talvez consiga aliciar alguém para... É uma questão de noutros anos tem havido também algumas abordagens informais, mas não tem sido possível. Vamos ver se é possível este ano. Em relação à Albufeira dos Poturos, também ao longo do ano há a utilização da Albufeira, né, como sabemos todos, com várias atividades, algumas destas e das áreas também adjacentes à barragem, na área do Paulo da Bocha, mas sobretudo do campo de Volpraia, da área das piscinas, da área da Serra da Valsorraia. Há sempre também atividades, embora não com a regularidade, que eventualmente, embora há gente que se começa a movimentar no sentido de criar aqui uma oferta de modalidades, passeios, palestras, etc., naquela área. Portanto, mas depois a utilização do próprio plano de água fica também aquém daquilo que nós desejaríamos, embora tenha havido também atividades de canoagem e outras naquele plano, inclusive com a própria participação dos jovens e crianças das férias desportivas e do OTL durante o verão. Portanto, fica também aqui o registro. Enfim, e é algo que também está presente nas nossas preocupações. Em relação às questões colocadas pelo vereador Francisco Cunha, a partir do momento em que nós decidimos aqui filmar e tornar mais formalizado ou mais formal as reuniões de Câmara, como enfim, é fácil de perceber, parte dessa vertente de trabalho construtivo foi-se. Por razões óbvias, não vale a pena estar aqui a teorizar muito sobre isso. Mas uma coisa é certa, também tenho que dizer, as reuniões de Câmara foram
sempre um local de discussão política, julgo eu, pelo menos eu fui vereador como os em minoria e sem pelouros atribuídos como os senhores, e discuti com liberdade, enfim, com alguns constrangimentos também, por vezes, mas discuti politicamente os assuntos e colaborei também, quando teria que colaborar, critiquei, valorizei coisas que tive que valorizar, ou que achei justo valorizar, dei contributos, eu e outros vereadores que aqui estiveram em minoria, e quando nós tivemos aqui, já em maioria, no mandato anterior, também tivemos a mesma postura, procurámos trabalhar em conjunto e umas vezes era possível, outras vezes nem por isso, mas fez-se esse caminho. Portanto, aqui a grande novidade, a grande diferença é que está cá o Sr. Vereador. Eu acho que esse é que é o facto relevante daquilo que o Sr. Vereador está a dizer, não é mais nada. O único facto diferente é esse. Portanto, se alguém transformou isto, quando digo isto, a reunião de Câmara, numa coisa que por vezes vai para lá daquilo que de facto devia ser, é o Sr. Vereador, não é mais ninguém. Portanto, enfim, acho que isto também toda a gente percebe. Quanto ao ser ou não ser candidato, eu acho que isso não é de forma alguma relevante. Tanto não é que ainda não tivemos aqui sequer a abordar o assunto, ninguém falou nisso, a perguntar porque é que o Sr. Vereador, por exemplo, dizia, mentiu aos alquercenses, não é? Mentiu. O Sr. Vereador diz aqui que enganámos a população para obter voto. Não, nós não enganamos ninguém. Quem engana não somos nós. Portanto, quem até há bem pouco tempo afirmava aqui que ia ser candidato e não sei o quê, não fui eu, era o Sr. Vereador, com toda a certeza, com toda a convicção. Bem, isso para mim, o Sr. Vereador ser candidato ou não ser, vale, como dizia o outro, o treinador do seu clube, vale bola. Portanto, não me preocupa porque é que, se é candidato, se não é candidato, porque é que não é. O Sr. Vereador queria, se calhar, queria que a gente estivesse aqui a perguntar e preocupar. A mim não me preocupa nada. Não me preocupa nada. Aliás, a única coisa que eu tenho a dizer é que para a discussão política em Alpiaça é um elemento positivo. O Sr. Vereador não ser candidato é um elemento positivo. Mas não quer dizer que seja... Para nós era melhor que o Sr. Vereador fosse candidato. Pronto, mas não quer dizer isso também, não pouco me importa. Agora, e nem isso interfere na nossa maneira de trabalhar. Portanto, temos princípios, temos regras, jogamos de acordo com as regras e, portanto, não é se o vereador A ou B é candidato ou não que vai determinar a nossa postura. Portanto, eu já expliquei várias vezes esta questão do agendamento. Portanto, do agendamento das propostas. O vereador Manuel Coelho, acho que tem tido aqui, e não quero aqui pôr os seus vereadores um contra o outro, acho que também não conseguiria, mas tem tido uma postura que eu acho que é correta. Faz sugestões, apresenta sugestões. Nós dizemos, acolhemos as sugestões. Há coisas que fazemos porque conseguimos e porque achamos razoáveis ou pertinentes, outras não fazemos porque não temos condições ou porque achamos que não faz sentido, ou porque não temos as condições materiais ou de meios humanos, também pode acontecer, não sei. Estou a falar em abstrato, não estou a falar em uma situação concreta, mas faz as sugestões, no fundo são propostas. No fundo são propostas também. E não força a maioria, de forma que não acho que seja justa. Não é? Porque a maioria, como foi dito, a maioria, cada força política, mas o programa que prioritariamente terá que ser implementado, não é? E com todas as dificuldades que nós sabemos e já foram aqui por basto discutidas, o programa que tem prioridade é o programa da força política maioritária, não é? Como se compreende. Portanto, o resto é procurar forçar, forçando também o próprio funcionamento democrático dos órgãos. Isto é a minha opinião. Esta proposta em concreto, que foi aqui... e só para não ficar dúvidas, não é? Portanto, estamos a falar de propostas que versam sobre medidas e ações que estão no âmbito das competências
ou do Presidente da Câmara ou dos vereadores que têm subdelegação de competências. Acho que é forçar, se os vereadores até acharem bem, muito bem, eu estou de acordo, esta proposta, eu se proponho à Câmara para avocar a minha competência para a Câmara discutir e aprovar essa proposta. Isto é uma coisa. Se não, estamos a violentar um direito do próprio vereador, que é exercer a sua ação, ou do Presidente da Câmara, a sua ação no âmbito da competência que lhe está atribuída. A Câmara, ao intrometer-se numa decisão, numa discussão relativamente a aspectos que já estão atribuídos, acho que está a ultrapassar as suas competências. Agora, as propostas como sugestões, muito bem, esta proposta que o Sr. Vereador apresentou, enfim, como disse, não tem uma proposta como outra qualquer. Eu digo com toda a sinceridade, não acho que isto seja uma ação relevante de apoio à natalidade. Acho que não é. Dificilmente alguém pode entender isto dessa forma. Relevante. Digo relevante. Enfim, estas questões são muito mais complexas do que isto. Ainda hoje, por exemplo, há bocado o vereador deu aqui um toque relativamente a esta questão. Ainda há pouco, nestes dias, tenho andado a concretizar-se o programa do Dia Mundial da Árvore e da Floresta. Tem havido plantação de árvores e já houve muitas árvores plantadas neste período com as crianças. E as crianças, como foi dito, também ainda hoje estavam a dar, os miúdos, as crianças do pré-escolar, do jardim infantil da Fundação Jarrelma, estavam a dar nomes a pinheiros que estavam a plantar. Portanto, não deram os nomes deles. Eu acho que isso o nome, enfim, vale o que vale, e não digo que não seja razoável, pode ser, mas não, quer dizer, não acho que estar a dar o nome das crianças, de pessoas às árvores. As árvores são árvores, as pessoas são pessoas, os animais são animais, enfim, vale o que vale. Agora, as pessoas darem nomes, as crianças darem nomes às árvores e assumirem essa relação, isso tenta fazer-se, tentamos que se faça e Estamos faz. a discutir a proposta? Não, estamos a A proposta é feita à discussão de cada ponto. Se vamos discutir a proposta, é outro assunto. Depois há a proposta à discussão. O Sr. Vereador é que decide o que é que eu... Não, eu só estou a perguntar, não decido nada, só estou a perguntar. O Sr. Presidente pôs a proposta à discussão. É uma pergunta que eu lhe faço. Peço desculpa. Podemos continuar? Podemos, dizer. Então pronto. É só para saber se está à discussão a proposta ou não. Portanto, estava eu a dizer que, sendo uma proposta que não traz aqui nada de estranho, de extraordinário e de inconcebível para discutirmos aqui, é uma questão que, em certa medida, é tratada, embora de outra forma. Portanto, e eu não me parece que a gente queira mudar essa forma. Mas fica a ideia e eu acho que pode, se o vereador Carlos Jorge tem esta competência na área ambiental. Portanto, ele pode ver aqui uma ideia perfeitamente pertinente, não é? Se não vir, a Câmara vai impor ao vereador que faça desta forma. Eu acho que não está correto. A não ser que ele agora dissesse assim, não, então a Câmara que avoque a minha competência. Acho que não faz. Mas pronto, fica aqui. Não, isto é razoável, é funcionamento. O vereador contribuiu, acho que sim. Quer contribuir, quer dizer que deu ideias com sugestões. Muito bem, está a fazê-lo. Não pode é querer sobrepor-se à vontade dos outros. Não quer sobrepor, eu exijo, aquilo que eu exijo que é de lei, é que o senhor traga a proposta à discussão e ele é votado. Quem vota a favor, vota a favor. O que é de lei é aquilo que eu já disse aqui várias vezes. O senhor conta histórias às pessoas. E há quem acredita e quem não acredita. O que é de lei? O senhor é um contador de histórias. Está aí a contar histórias. Mas eu não acredito e nem dias. Bem, vamos lá. Para concluir, depois antes o vereador pode falar sobre a questão do sinal, o vereador Carlos Jorge. O jardim, já foi aqui explicado, o jardim, houve a necessidade de fazer um levantamento arqueológico e antropológico daquele espaço que foi inicialmente escavado. Está-se a encontrar uma solução técnica que, embora permitindo que se perceba exatamente o que é que existia ali, e o essencial do que existia ali, que também, de certa maneira, já sabemos,
mas que não implique a escavação total daquele espaço, portanto, que permita o avançar da obra e o cumprimento de prazos. E, portanto, é assim que essa situação estiver ultrapassada, as obras físicas, isto está a ser tratado, não tenho aqui agora a formação, portanto, brevemente vai-se continuar a ter trabalho. Pronto, era da minha parte, era só a questão do sinal, Sr. Vereador. Boa tarde então a todos. Respondendo à questão colocada pelo Sr. Vereador Francisco Cunha, frente ao sinal que se encontra no meio do passeio, e que refere que para quando retirar o sinal, uma vez já dá a informação há 3 dias a circular na internet. O sinal já lá está pelo menos há 10 anos. Há 10 não. Não, mas há 10, pelo menos há 10 anos já lá está. Eu só vi agora. Tá? Agora distraído. É andado muito distraído. Não, mas vocês Em há 2010, esta fotografia. Não faz mal. Eu sei que já lá está pelo menos há 10 anos. Isso não foi pedido pela Portanto, para dizer que realmente, se calhar, devemos melhorar a situação do sinal do passeio, e já foram dadas as instruções para isso, que será feito, depois a semana que vem. Agora, os funcionários da Câmara não vão deixar de fazer e de trabalhar no que estão a fazer e no que têm em mãos, para ir fazer uma retificação do sinal que já lá está há 10 anos e que nunca houve problemas. Portanto, por toda a semana que vem, de certeza absoluta que o sinal irá ser colocado de outra forma, mas não, como digo, não é uma urgência, uma vez que pelo menos durante 10 anos nunca houve problema. Agora é que acordaram para o sinal. Mas o Sr. Vereador fez aqui referência a uma pessoa com Almora e que tem dificuldades de locomoção, que nós conhecemos todos, e que eu acho que na altura é que morava lá, agora penso que não, mas na altura era eleito da força política que estava em maioria, mas nunca colocou a questão. Colocaram o Sr. Vereador agora, ou foi o Sr. Vereador descobrido? Eu vi. Pronto. Não colocou nada. Pronto. Muito bem. Uma pessoa que tem estima e referência e consideração. Até já não vejo há alguns meses. Sim, mas o que eu digo é que até era eleito, não é? E era... Não estou a dizer que não. Como é que faça dois outros? Pronto, é isso, tem que se também tinha questionado. Muito bem. Mas foi, já está na rede social a dar a imagem da incompetência e do desleixo. Portanto, isto é o nível de credibilidade que tem. Ou seja, isso é referente a quem lá opôs, não é? Essas considerações são referentes ao Dr. Joaquim Rosa do Céu, não sei, ou então foi os vereadores da altura. São incompetentes, são desleixados, são até aquilo que vocês dizem na internet. Então, se foram eles que puseram, eu penso que isso é para eles. Foi no tempo, o Sr. Presidente, Rosa do Céu. Não sei, eu penso que não, mas foi. O senhor está a dizer que foi. Não foi no seu tempo. Não, mas o Sr. Vereador pôs na internet para nos atingir a nós. Quem é que é o Presidente da Câmara? Pronto, está bem. Vou dizer quem? Olha, foi o Presidente da É Câmara. o nível. O Presidente da Câmara de Almeria é que tem culpa. É o nível de credibilidade que têm as vossas abordagens. Tanto tenho razão. Que o Sr. Vereador Carlos Jorge acabou de dizer que na próxima semana vão mudar aquilo. Não está bem. Se estivesse bem, não estava. Afinal, sempre tenho razão. Já foi útil eu ter feito alguma coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi útil. Foi útil, se não o Sr. dissesse, não dava. Então, mas o Sr. Vereador até queria dizer, se queria contribuir, agora vamos lá ver se aquilo que diz tem algum fundamento. Se queria contribuir para a discussão e para o trabalho, o Sr. Vereador, mas o Sr. Vereador não quer contribuir para nada disso, como sabemos. Procura é chincalhar, isso é não, a gente sabe isso. O Sr. Vereador chegava aqui ou ligava, vejam lá, está um sinal naqueles tempos, isso é que era trabalhar. Eu falo, vocês já era do Manuel Cláudio que acabou de fazer há bocadinho. Exatamente. Agora o Sr. Vereador quis ridicularizar, agora... Eu já falo sobre a Dona Laura. Querem que eu falo, eu já falo. Muito bem. Então, se está... há mais aquele período, se pretenderem, os tais... Não, posso. Não, isso foi respondido. Muito bem. Ó, Sr. Presidente, já que falou Então, do Sr. Vereador Manuel Coelho, eu percebo a dificuldade que o Sr. Vereador Manuel Coelho tem de estar nesta sala. Porque ele está a falar com superiores hierárquicos. O Sr. Vereador Manuel Coelho
em termos profissionais, tem sido altamente prejudicado e não pode falar nisso, nem deve falar nisso. Mas é verdade. O Sr. o velho Manuel Coelho, que era encarregado desta autarquia, teve funções distintas noutra autarquia importante do nosso concelho, que é uma cidade. E neste momento, por não ter o cartão do vosso partido, está a contar parafusos lá no. Como é que chama? No armazém. Portanto, está de castigo, porque não é do partido. E ele tem que estar caladinho, porque é para não prejudicarem ainda mais. Portanto, é uma limitação. Quando o vereador está aqui, que está a discutir que devia estar de igual para igual, mas é difícil para ele, eu compreendo. E dou-lhe os parabéns pela coragem que ele tem de ainda estar aqui a enfrentar. Quem devia, de certa forma, ter uma atitude que até devia, neste caso, ainda ser mais discreta, não, e mais tranquila, mas não. O Sr. Vereador Manuel Coelho tem dificuldade, como é óbvio, como eu teria se estivesse no lugar dele, como teria qualquer pessoa, em dizer aqui muitas vezes aquilo que pensa, porque senão ainda vai ser mais prejudicado. É que ele agora está a contar parafusos, mas depois iria só contar as cabeças dos parafusos, já nem os parafusos contava. Porque senão vocês colocam onde já têm colocado alguns funcionários, onde colocam alguns funcionários nas prateleiras apenas porque não é do vosso partido. Por isso é que eu sou incómodo. E que o senhor está satisfeito que eu me vá embora. De facto, eu sou uma chatice para a democracia. Eu falo aquilo que penso e não falo aquilo que o senhor quer ouvir. Eu estou satisfeito. E tenho uma vantagem em relação ao Sr. Presidente. É que eu candidato-me se eu quiser. E o seu candidato, se o seu partido quiser, e se o senhor fizer o que o partido quer. Mais nada, porque o senhor não tem nenhuma capacidade sozinho de se candidatar. Como eu tive e como eu tenho. Ainda bem. Pronto. O senhor candidato-se porque há um partido que o mete aí e que sabe que o senhor faz aquilo que o partido quer. Não é aquilo e mais E se não fizer, vou para a Sibéria também. Não, o senhor não vai para a Sibéria, porque isto não é um partido comunista, não é um país comunista. Isto não é um país comunista. Senão o senhor ia para a Sibéria mesmo. Se o senhor vivesse num país comunista, como o senhor defende, o senhor ia para a Sibéria, como foram muitos camaradas seus que não concordaram lá com o partido. Isto é verdade. Mas o senhor não gosta de ouvir. E o senhor vem falar. O nosso programa eleitoral é que é para fazer. Então conte-me lá a principal obra e a principal promessa da sua campanha eleitoral, que o senhor gastou quase 20 mil euros para fazer esse projeto, que é o campo de futebol do Casalinho. Conte-me lá como é que estão as obras do campo de futebol do Casalinho, que é a grande obra do seu programa eleitoral. Foi com essa obra que vocês enganaram a população que iam fazer um campo de futebol no Casalinho. Mentira! Isso é que é uma mentira. E está escrito. Não foi aprovado. Não foi aprovado. Mas como é que o senhor diz que vai fazer uma coisa sem não estar foi aprovado? Como é que o senhor diz que vai fazer um campo de futebol no Casalinho, gasta uma fortuna numa maquete, que somos nós que pagamos, não é o senhor? Nós, a população, vamos pagar isso através do IMIC, que o senhor vai aumentar dentro de um ano ou dois. Eu venho aqui a esta sala, quando tiverem cá os outros vereadores, vou-lhe dizer aquilo que estou-lhe a dizer agora. É que por sua culpa e do seu executivo, as pessoas de Alpiaça, em vez de pagarem a taxa mínima, dentro de um ano ou dois, vão pagar a taxa máxima. Paga o mínimo por nossa culpa, é verdade. Vão pagar, por culpa do senhor, então, Presidente da Assembleia Municipal, eleito pela CDU, Márcio Santiago. Essa é a realidade. Mas a população de Alpiaça vai pagar a taxa máxima pela ação do seu executivo. E pronto, não preciso falar muito mais. Portanto, não me fale no seu programa eleitoral, porque o seu programa eleitoral o senhor nunca o cumpriu, nem cumpre. Aliás, o senhor até disse aqui que os programas eleitorais são para cumprir. São ideias. Não são ideias. São com essas ideias que se enganam, como costuma dizer, que se engana o povo. E o povo vota. E depois eu agora ando à espera de saber quando é que acabam as obras no campo de futebol do Casalinho. De facto, era isso que estava a ser mais preciso. É isso e é o jardim. Aumentar o jardim, que é uma obra de interesse da população. Porque com o jardim a aumentar, já ninguém vai ter dificuldades em comprar comida para os filhos. Já ninguém vai ter dificuldade em fazer uma viagem. Já ninguém vai ter dificuldade em pagar o IMI. Porque já ninguém vai ter dificuldade em arranjar emprego. Porque com o jardim agora a funcionar, os jovens da Alpiaça vão ter todos emprego. E vai haver postos de trabalho para toda a gente. Que é isso que os senhores deviam preocupar. Agora, investir quase 700 ou 800 mil euros numa ampliação de um jardim, é essas obras que o senhor quer mostrar à população. Eu fiz o jardim. O senhor fez o jardim, é como diz o outro, ali mais está quietinho. Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, vamos terminar os pedidos de ordem do dia. Isso não merece resposta, isso o Sr. Vereador já disse isso centenas de vezes. A única coisa... Quantas vezes a água vai à fonte, a única... a câmara vai à fonte, há um dia, pá. Ainda...
única vantagem. Não digo. Pode dizer. Pode dizer. Pode Bem, dizer. então, isso é bom. mais uma tirada das suas Pode mochilas. dizer, Sr. Presidente. O Sr. Vereador está aqui a contar histórias de embalado, com voz um bocadinho mais alta, mas são histórias da Não é a voz carochinha. mais alta, é a minha forma de falar. Não estou a discutir com Partindo do princípio que as pessoas são estúpidas, mas não são, as pessoas são inteligentes. Portanto, vamos, para não contribuir para os objetivos que o vereador pretende atingir nestas coisas, vamos terminar o período de ordem do dia e depois, se quiserem, tiramos os 5 minutos de intervalo e depois começaremos com a ordem do dia.